Olá, alunos, tudo bem? O meu nome é Cassiane Nakai e hoje nós iremos falar sobre processos de eletrização. O objetivo principal da nossa aula é falarmos sobre o processo de eletrização por atrito. Mas antes de adentrarmos na matéria propriamente dita, nós precisamos rever alguns conceitos. Conceitos básicos. A matéria é constituída de pequenas partículas denominadas de átomo. O átomo é a menor partícula da matéria que mantém as suas propriedades. É composto por partículas subatômicas ditas de prótons, elétrons e nêutrons. O modelo atômico na qual nos interessa para a aula de hoje é o modelo de Rutherford-Bohr. Os prótons, ele tem caráter positivo. Os elétrons têm caráter negativo. Já os nêutrons, eles não apresentam caráter de carga. Os prótons e nêutrons, eles estão localizados no núcleo do átomo. Já os elétrons, eles estão localizados na parte externa, denominada de eletrosfera. Então, o que é eletrização? É um processo ou ação cujo efeito é causar um desequilíbrio elétrico, ou seja, ocorre um desequilíbrio na quantidade de elétrons. Carga elétrica. Entre as partículas, então, prótons e elétrons, existe força de interação. E isso ocorre devido aos prótons e elétrons serem o quê? Portadores de carga elétrica. Como eu disse, prótons, carga elétrica positiva. Elétron, carga elétrica negativa. Se tem mais prótons do que elétrons, nós vamos dizer que o sistema tem caráter positivo. Caso contrário, o sistema terá caráter negativo. Carga elementar é o valor da carga elétrica de um próton ou de um elétron. E ele tem um valor definido, ou seja, um número fixo. Ele equivale a 1,6 vezes 10 da menos 19. O sistema internacional utilizado é o Coulomb, mas nós podemos encontrar nos nossos exercícios o que nós chamamos de submúltiplos, o milicoulomb, o microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. E para fazermos a transformação para o sistema internacional, basta usar essa conversão. O átomo, em seu estado estável, apresenta evidentemente as seguintes partículas: elétron, próton e nêutron. O elétron, ele tem carga elétrica negativa e equivale, então, a menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Já os prótons, ele tem carga elétrica positiva. Equivale, então, a 1,6 vezes 10 na menos 19. Já o nêutrons, como dito anteriormente, ele não possui caráter de carga elétrica. Outra coisa que nós podemos observar que a maior quantidade de massa atômica está localizada, então, no núcleo. Lei de Dufay. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, sejam elas positiva com positiva ou negativa com negativa. Isso é muito importante para os nossos exercícios. E cargas elétricas de sinais contrários, ou seja, positivo com negativo,
essas cargas elétricas irão se atrair. Logo, para determinar a carga elétrica de um sistema com N partículas, nós iremos utilizar a seguinte expressão, Q igual a N vezes o E. O Q significa carga elétrica do sistema. Sistema internacional que iremos utilizar é o Coulomb. O N é a quantidade, então, de elétrons que o corpo irá ganhar ou que o corpo irá perder. Já o E, ou seja, a carga elementar, ele equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19. Resumindo, então, o que é eletrização? Eletrizar um corpo neutro é tornar diferente o número de cargas positivas do número de cargas negativas. O corpo que ganhar elétrons fica eletrizado negativamente e o que perdeu elétrons fica eletrizado positivamente. As cargas positivas, prótons, estão no núcleo e não participam do processo de eletrização. Nós temos 3 processos de eletrização conhecidos. O primeiro, eletrização por atrito, que será o assunto da nossa aula, e eletrização por contato, e também indução eletrostática. Eletrização por atrito ocorre através da fricção, ou o próprio nome já diz, atritar, entre sistemas diferentes. O trabalho executado pela força de atrito confere energia para que ocorra migração de elétrons de um sistema para o outro. A transferência ocorre em virtude do efeito triboelétrico. Esse efeito triboelétrico eu irei explicar no próximo slide, mas antes vamos observar o nosso exemplo. Primeiro, nós temos 2 materiais que inicialmente estão neutros, tá? Então, após eu friccionar, após eu atritar esses 2 objetos, esses 2 elementos, eles estarão eletrizados. E nós podemos observar que o vidro ficará com carga positiva e o pedaço de seda ficará com carga negativa. O que seria essa série triboelétrica? Seria uma ordem de eletroafinidade crescente, ou seja, o plástico ele tem caráter negativo. Já o vidro, o cabelo humano, ele tem caráter o quê? Positivo. Resumindo a nossa aula, os processos de eletrização, nós devemos observar as seguintes características. Primeiro, os corpos são compostos de substâncias diferentes. No exemplo da aula de hoje, foi o vidro e um pedaço de seda. Então, inicialmente, eles estão neutros e só após a fricção, ou seja, o atrito entre os dois, é que eu vou ter o processo de eletrização. Outra característica muito importante do processo de eletrização por atrito é que, no final do processo, os corpos terão cargas de caráter opostos, ou seja, um ficará positivo e o outro ficará negativo. Para saber qual é positivo ou negativo, basta consultar a série triboelétrica. E essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!